Olá, pessoal! Agora que vocês anotaram todas as fórmulas referentes à área de círculo, vamos a alguns exercícios resolvidos. Exemplo 1. Determine a área do setor circular a seguir. Nesse caso, pessoal, o nosso setor circular tem um ângulo interno de 150 graus e um raio de 20 centímetros. No nosso vídeo anterior, eu pedi para que vocês anotassem a área de um setor circular, que é π vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo interno dividido por 360. No nosso exemplo aqui, π vezes o raio ao quadrado, que é 20, portanto 20 ao quadrado, vezes o nosso ângulo central, que aqui é 150 graus, dividido por 360. 20 ao quadrado é 400, e aqui o 150, o 300 e o 400, então, eu vou começar a fazer algumas simplificações. Nesse caso, eu posso, por exemplo, começar simplificando tanto o 150 quanto o 360 por 10. Agora, eu posso fazer 360 por 3, restando 12, e também eu posso fazer 15 por 3, restando 5. Além disso, o 12 é divisível por 4, que dá 3. E o 400 por 4 dá 100. Juntando tudo isso, nós temos então a nossa resposta. Aqui é π vezes 100 vezes 5, que dá 500π, e aqui embaixo restou apenas o 3. 500π sobre 3 é uma resposta matematicamente completa, mas caso vocês queiram que isso faça um pouco mais de sentido para vocês, vocês podem usar o valor do π, aproximadamente 3,14. Então, 500 vezes 3,14 dividido por 3 é aproximadamente 523,3 centímetros quadrados. Exemplo 2. Determine a área da coroa circular, cujo raio maior é 15 metros e o raio menor é 6 metros. Lembra da área da coroa circular? É a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Nesse nosso caso aqui, o círculo maior tem raio 15, portanto, 15 ao quadrado π. E o círculo menor, 6 ao quadrado π. 15 ao quadrado é 225, 6 ao quadrado é 36, e 225π menos 36π, 189π metros quadrados. Finalizamos aqui a nossa resposta do exemplo 2. No exemplo 3, ele pede para que a gente determine a área dessa região sombreada aqui, em que 4 ângulos centrais, está vendo esses ângulos aqui entre esses setores? Cada um deles mede 30 graus. Aqui eu fiz uma continha rápida, porque o que interessa para mim é observar esses setores. Se vocês prestaram bem atenção nessa região, ela surge quando a gente tem parte, né, de uma circunferência de raio 2, e dessa circunferência são retirados 4 setores circulares que aparentemente aqui são idênticos, todos de raio 1. O problema é que ele não disse quanto é um ângulo interno aqui desse setor. Ao contrário, ele deu um ângulo externo. Existem 30 graus entre um setor e outro. Aí eu fiz uma continha aqui rápida. Se eu tenho 4 ângulos internos e os 4 medem 30 graus, 4 vezes 30 dá 120. O que sobra para ficar dentro desses setores? 360 seria o total, menos 120, 240 graus. Então, eu tenho 240 graus dividido aqui, distribuído entre esses 4 setores. Isso quer dizer que cada setor cada setor circular, tem internamente um ângulo de 60 graus. E com isso, a gente já pode montar a estrutura da nossa fórmula. Essa região sombreada tem área obtida a partir da área do círculo menos 4 vezes a área de um setor desse aqui. Agora, o círculo nosso maior tem um raio 2, 2 ao quadrado π, menos 4 vezes a área do setor. Vamos lembrar novamente a área do setor. Raio ao quadrado vezes π vezes o ângulo interno dividido por 360.
2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1. Aqui, pessoal, nos resta novamente fazer algumas simplificações. Então, eu vou simplificar 360 por 60, vai sobrar aqui só 6. Depois, eu posso simplificar tanto o 4 quanto o 6 por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Olha o que ficou. Nesse primeiro momento, 4π. Agora, de tudo isso aqui, eu tenho 2 vezes 1 vezes π, que dá 2π. E embaixo está restando somente 3. Aqui eu posso fazer um MMC ou simplesmente fazer o 3 vezes 4, que dá 12. E 12 menos 2 dá 10. 10π sobre 3, então, é a solução do nosso problema. 10π sobre 3 unidades ao quadrado. Aqui, eu vou dar um bônus para vocês resolvendo o item C da questão 14, da atividade que se encontra lá no final da apostila, área de círculo. Diz assim: círculo inscrito, ou seja, escrito dentro, em um triângulo equilátero de lado 12 metros. Pessoal, triângulo equilátero é um triângulo cujas laterais todas medem o mesmo valor. Nesse caso aqui, 12 metros. Esse círculo que está inscrito quer dizer que ele está em contato com a lateral do meu triângulo. Ele está tocando em 3 pontos. Entretanto, 12 metros de lado do triângulo é a única informação que essa questão me dá. Mas já dá para ter uma noção de como que essa região sombreada aconteceu. Se vocês observarem bem, inicialmente nós tínhamos um triângulo e desse triângulo foi recortada uma circunferência e foi retirada. Assim surgem então os nossos cantinhos aqui sombreados, que são os valores que nós vamos calcular. Quanto isso aqui tem de área? Então, a nossa estrutura de cálculo ela vai ficar assim. A área sombreada é a área do triângulo menos a área desse círculo que está aqui dentro dele. Agora, vamos lembrar da área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Nessa nossa estrutura aqui, nós temos a base do triângulo, que é 12, mas nós não temos a altura do triângulo. Essa altura, vocês podem calcular traçando essa altura, considerando que do ponto do pé dessa altura para cá, nós temos a lateral, a metade da lateral, nesse caso aqui, L sobre 2, ou 6. Essa medida aqui, que vale 12, é a nossa hipotenusa. Então, a altura e o 6 são 2 catetos. Pelo teorema de Pitágoras, vocês vão descobrir que essa minha altura é L raiz de 3 sobre 2, sendo L a nossa lateral, que aqui vale 12. Por enquanto, eu quero deixar genericamente aqui só L. Como essa estrutura para o triângulo equilátero sempre acontece, vocês podem, inclusive, registrar essa fórmula aqui. A altura de todo triângulo equilátero é sempre L raiz de 3 sobre 2, tá certo? Bom, jogando essa informação da altura aqui na nossa estrutura, nós temos a área do triângulo é L como base, vezes L raiz de 3 sobre 2 como altura, dividido por 2. Multiplicando L por L, eu tenho L ao quadrado, junto do raiz de 3, e dividir por 2, e dividir por 2 de novo, quer dizer dividir por 4. Tendo a fórmula da área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e a propósito, se vocês quiserem anotar essa relação como área de um triângulo equilátero, é extremamente interessante. Agora a gente vai se preocupar com a área do círculo. A questão do círculo a gente precisa conhecer o raio desse círculo, e por enquanto essa informação não foi dada. Mas, se vocês estudam um pouco mais aprofundado o triângulo equilátero, a gente sabe que quando um círculo é inscrito, a gente tem a altura fracionada em 3 pedaços. E do centro da circunferência até
a base do meu triângulo, eu tenho 1/3 da minha altura. Nesse caso, a minha altura tem a expressão L raiz de 3 sobre 2. Então, 1/3 de L raiz de 3 sobre 2 é L raiz de 3 sobre 6. Já conheço a área do meu triângulo, já conheço o meu raio, então agora eu posso organizar as minhas contas aqui da minha área sombreada. Então, a área do triângulo L² raiz de 3 sobre 4, menos o raio ao quadrado vezes π. Aqui, o meu L é a medida da lateral do meu triângulo, que é 12. Então, 12² raiz de 3 sobre 4, menos 12 raiz de 3 sobre 6 ao quadrado. Nesse caso, pessoal, eu vou simplificar aqui o 12 por 6, que dá 2. E aí, o que eu tenho que fazer são essas operações que eu deixei para depois. Por exemplo, 12 ao quadrado é 144 e 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado, eu vou fazer separadamente também aos poucos. Aqui, 2 ao quadrado eu sei que é 4. E aqui, raiz quadrada ao quadrado são duas operações inversas. Uma cancela a outra e isso me dá a seguinte resposta. 144 dividido por 4 dá 36. Então, no primeiro momento, 36 raiz de 3. Menos 4 vezes 3, 12. 12π. Então, 36 raiz de 3 menos 12π metros quadrados. Pessoal, como eu falei para vocês, na apostila, a área de círculo, ao final tem uma lista de atividades e eu quero muito que vocês experimentem fazer as questões de 11 até 19. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês no fórum de dúvidas ou pelo e-mail marília@avteducacional.page. Até a próxima aula!